Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Pessoal, hoje segunda-feira aí nós estamos começando um tema novo, um sistema novo aí na nossa disciplina, tá? De anatomia humana. Professor Ederson Flávio, tá? Eu vou falar com vocês, pessoal, a partir de hoje, sobre o sistema nervoso, tá ok? Então, foco nosso, pessoal, a partir desse momento, nós vamos trabalhar o sistema nervoso, tá ok? Lembrando que nós já finalizamos o sistema muscular, tá? É bom que vocês façam os exercícios, preencham as respostas lá das questões, tá? E qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo para a gente estar respondendo aí, tá ok? Prepara aí a caneta, né, o caderno aí que nós vamos começar a aula, beleza? Vamos nessa. Então, a neurologia refere-se aos neurônios, né? Neurônios, e logia vem de logos, né? Que significa ciência, estudo, doutrina. Tá? Então, ao pé da letra seria a ciência que estuda os neurônios, tá ok? Ou estuda as células nervosas, tá? Quando nós falamos, pessoal, na base etimológica, neurologia, né? Nós já temos uma compreensão do que esse sistema vai tratar, tá? Agora, nós também utilizamos muito o termo sistema nervoso, tá, pessoal? Então, sistema nervoso. O que é um sistema? Sistema é um complexo, pessoal, de estruturas, tá? Ou seja, um conjunto de coisas, um conjunto de peças, estruturas que vão compor alguma coisa. Então, sistema é um conjunto, né, de estruturas. Nervoso é que, né, se liga, que se interliga, se conecta, né, que influencia, né, as nossas células nervosas. Então, fazendo uma transcrição, né, sistema nervoso nada mais é que um conjunto de estruturas que tem a sua função, né, a transmissão de sinais nervosos aí, tá? Que vão passar pelas estruturas aí, tá? Então, se nós fôssemos definir, pessoal, de uma forma simplificada, né? Sistema nervoso, pessoal, o nosso sistema nervoso nada mais é que o conjunto de estruturas interligadas que tem por objetivo, né, interligar o nosso corpo, né, todo o nosso corpo, né, e receber informações, né, dessas regiões. Então ele tem por função, pessoal, se conectar a estruturas que estão no nosso corpo e desta forma ele consegue, né, se comunicar com essas regiões, ou seja, enviar sinais neurais, sinais nervosos, ele também consegue, né, receber informações dessas estruturas aí, tá ok? Então, o nosso sistema nervoso é esse complexo de estruturas aí que vão estar influenciando determinados órgãos, determinados tecidos aí através da sua, né, conectividade, beleza? Então, de uma forma simplificada, seria isso a definição, tá? Quando nós falamos, pessoal, sistema, é importante a gente lembrar, né, que fazendo uma analogia, se a gente falar sistema elétrico, né, sistema, por exemplo, sistema de energia elétrica, né, um sistema responsável por transmissão de energia elétrica. Mas quando a gente fala sistema, pessoal, é um conjunto de coisas, não é isso? Então isso vai, né, quando a gente fala em sistema elétrico, vocês imaginam os fios de energia, imaginam os postes. Vocês imaginam, né, o poste seria, os fios, seria o local de transmissão. Mas aonde que ocorre a produção dessa energia elétrica? Né? Pode ser de várias formas, mas a mais comum aqui na nossa região é o quê? Hidroelétrica, não é isso? Então as hidroelétricas têm turbinas que vão receber a água, que vai fazer com que elas girem, e, né, e tenha esse movimento da turbina ali que promova, né, ondas elétricas que vão ser transportadas por esses fios, né, vão chegar nas suas cidades aí, vão ter transformadores que vão transformar a eletricidade em voltagens diferentes para que possa chegar na nossa casa aí e não explodir tudo lá, né? Então, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o nosso corpo é mais ou menos assim, ele é um sistema, é um sistema integrado, tá? Que tem
um ponto, tem um local de geração de um impulso elétrico, tá? De uma eletricidade. Existe fios, né, que vão transportar essas informações. Existem transformadores que vão converter essas cargas elétricas aí, né? Então, pessoal, essa analogia para que vocês entendam que o nosso sistema nervoso, né, o nosso sistema neurológico, é um sistema muito complexo e ele também trabalha, pessoal, de forma organizada, tá ok? Então, existe uma organização em que as informações ela tem um caminho a ser percorrido, né, tanto para ir quanto para voltar, tá ok? Então, nós já entendemos a, a definição, o que seria isso. E agora eu queria comentar com vocês um pouco sobre as células nervosas, tá? Quando nós falamos em células nervosas, pessoal, pensem comigo, tá? Células nervosas. Então, a célula, né, é a unidade básica de, né, um determinado tecido. Então, o conjunto de células formam tecidos, não é assim? O conjunto de tecidos vão formar órgãos, não é assim? O conjunto de órgãos vão formar um sistema. E o conjunto de sistema vai formar o organismo. Então, os neurônios é uma base, né, celular, ou seja, é a matriz, é a unidade básica do sistema nervoso, tá ok? Quando nós falamos em neurônio, pessoal, muita gente imagina que exista somente ele, tá? Somente neurônio. E na verdade, não. Existem vários tipos de célula, tá? Nesse primeiro momento, pessoal, nós vamos comentar sobre, né, as principais, no caso, de forma geral, né, mas a estrutura neuronal, né, os neurônios, e vou comentar que existem outras, mas no momento oportuno nós vamos ver quais são essas outras células. Mas para que vocês anotem, que vocês entendam aí, as células nervosas, elas vão se dividir basicamente em dois tipos, tá? Um são os neurônios, tá? E dois são as células da glia, ou também chamado de neuróglia ou neuroglia, que é a mesma coisa, tá ok? Então, se nós dividirmos as células nervosas, basicamente vamos formar, de um lado, os neurônios, de outro lado, nós vamos formar as neuróglias, tá? Então, professor, o que é neurônio, o que é neuróglia? Entendam basicamente aqui, pessoal, fazendo outra comparação. Imaginem um show de alguém famoso. Imagina aí o Luan Santana, por exemplo, tá? Então, o Luan Santana, em um show, ele é a peça fundamental, ou seja, ele é a pessoa que não pode faltar, né? Então, o show do Luan Santana sem o Luan Santana, não existe show, né? Quer dizer, não existe o Luan Santana, só vai ter o show, né? Então, pensa comigo, pessoal. Se faltar o baterista, será que não consegue um outro cara para tocar? Talvez sim, né? E se não tiver baterista nenhum, será que os outros instrumentos tocando ele consegue cantar? Sim, consegue cantar. E se faltar, né, os seguranças, né? Se faltar o segurança, tem show? Tem show. Lógico, pode aumentar o risco ali na questão da segurança para eles, mas o show vai existir, tá? O que eu quero que vocês entendam aqui, pessoal, é que a célula base do show ali, no caso, é o cantor, é o Luan Santana, que é a peça fundamental. Na questão do sistema nervoso, mais ou menos fazendo essa analogia, o neurônio ele é a peça fundamental. De que forma? Porque esse cara é o cara responsável por, né, transmitir essas informações, por poder conduzir essas informações, tá? Então, quando eu me refiro aqui a informações, aqui nós vamos abrir um parêntese para que vocês entendam que a informação que é transmitida pelas nossas células nervosas do tipo neurônio, tá? São sinais neurais. São sinais do neurônio. Ou talvez vocês vão achar o termo, né, despolarização. Talvez vocês vão ouvir falar o termo impulso elétrico, tá? Condução elétrica. Tá? Então, tudo isso, pessoal, essa informação, esse sinal neural, essa
transmissão elétrica, esse impulso elétrico, essa despolarização, que é tudo a mesma coisa, fecha o parêntese, tá? Então, o neurônio, ele é o cara fundamental. Sem ele, não tem a informação, tá? Por quê? Porque ela não vai para lugar nenhum. Então, fazendo aquela comparação, tá? O neurônio, ele é a célula base fundamental das células nervosas. Lembrando mais uma vez que existem tanto as células, né, nervosas do tipo neurônios, quanto as células nervosas do tipo neuróglia, tá? Ou neuroglia, beleza? Então, os neurônios, basicamente falando, né? Nós vamos aprofundar mais sobre ele já já. Basicamente falando, ele é o cara responsável por transmitir o sinal neural, beleza? Então, essa é a função básica desse cara. E a neuróglia, né? Ou neuroglia, né? Então, o que acontece, pessoal? A neuróglia ou neuroglia também é um tipo de célula nervosa. Só que ela não é o elemento principal. Não que ela não tenha a sua determinada função. Ela é importante sim, porém ela não é o elemento principal, como eu disse para vocês, tá? Então, as neuróglias, pessoal, são células que nós podemos simplificar aqui falando que são células auxiliares. São células, né, que colaboram com o neurônio. Elas ajudam o neurônio, tá? Então, o neurônio é o cara principal e as neuróglias são as células que ajudam, né, que auxiliam o neurônio, tá? E fazendo aquela mesma analogia, o neurônio é o cantor, Luan Santana, né? E a neuróglia seria a banda, seria o segurança, o pessoal que dá logística ali e que auxilia o cantor para que ele possa fazer o trabalho dele, tá ok? É claro, pessoal, é claro que, né, nós precisamos não só dos neurônios, mas também precisamos da neuroglia, tá? É claro que se nós fôssemos escolher aonde tem um problema, quando acontece no neurônio, o problema ele é maior, tá? Tende-se a ser maior, tá? Existem exceções aí, mas eu não vou entrar nessa forma aprofundada não, tá? Então nós já entendemos que as células nervosas existem dos tipos neurônio e neuróglia, e nós já entendemos que o neurônio é a célula nervosa principal, tá? Que basicamente falando vai promover a transmissão do sinal nervoso ali, sinal neural, né? E as neuróglias são as células auxiliares que vão ajudar, vão proteger ali o neurônio para que ele possa fazer o trabalho dele, tá ok? As neuróglias, pessoal, existem neuróglias do tipo, por exemplo, astrócitos, existe a neuróglia do tipo microglia, existe as neuróglias do tipo oligodendrócitos, tá? Existem as neuróglias do tipo células ependimárias, tá? O que eu quero que vocês gravem, pessoal, nisso aqui? É que neuróglias são células que ajudam. E como existem vários tipos, como eu disse, astrócitos, né, oligodendrócitos, células de Schwann, microglia, células ependimárias. Então existem vários aí, pessoal, tipos de células auxiliares, tá ok? Nesse momento, não se prendam a isso, tá? Gravem mais os dois tipos aqui. Beleza? Então vamos lá. Então vamos observar algumas coisas aqui, pessoal. Eu queria que vocês gravassem, ok? Deixa eu pegar uma... Pode ser o vermelho mesmo. Então vamos lá. Então vamos desmiuçar o que é um neurônio, tá? Primeira coisa, pessoal. Olhando o neurônio, tá? Esse neurônio a gente chama de anatomia da fibra nervosa, né? O que seria a anatomia? Estudar a estrutura da fibra nervosa, que seria o conjunto dessa parada aqui. Então, um neurônio funcional, pessoal, funcional, quando eu me refiro a funcional, entenda que se eu fosse desenhar um neurônio, existem vários tipos de neurônio. Olha aqui embaixo para vocês verem. Ó. Então, isso aqui é um neurônio, isso aqui é outro neurônio, isso aqui é um neurônio, isso aqui é um neurônio. Porém, se nós fôssemos pegar o mais comum, tá? Seria esse cara aqui, ó, que ele está representado nessa imagem em cima. Então, ele parece uma guitarra, tá? Observem aqui, ó, parece um violão, sei lá, uma guitarra. Aqui o bracinho, beleza? Não sei se vocês conseguiram fazer essa olhada imaginando dessa forma, tá? Então, se nós fôssemos estudar o neurônio, a forma mais comum
é estudar o neurônio nessa condição morfológica, nessa forma, tá? Porém, pessoal, repito mais uma vez, tá? Não existe somente esse tipo de neurônio aqui morfologicamente falando, tá? Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Beleza? Acho que deu para vocês entenderem. Então, se nós fôssemos pegar o neurônio, quais são as estruturas que compõem o neurônio? Então, professor, eu quero olhar para esse cara agora, eu quero identificar algumas coisas nele aí. Então, esse é o nosso foco. Então, se nós fôssemos dividir o neurônio, pessoal, basicamente nós iríamos dividir o seguinte. Essa porção aqui, ó, quando eu falo essa porção aqui, ó, tira essa daqui para cá, tira isso aqui para cá, tira isso aqui para cá, tira isso aqui para cá. Então, essa estrutura aqui, ó, tá? O nome disso aqui, eu vou colocar vou tentar, né, fazer um D aqui, ó. Pronto. Então, o nome dessa estrutura aqui chama-se dendritos, ok? Dendritos. Ah, tá aqui, ó, mais fácil de vocês visualizarem. Então, ó, dendrito. Beleza? Então, o que são os dendritos? São essas estruturas aqui, ó, tá? Professor, como que eu vou anotar isso aí? Então, você vai colocar, os dendritos são essas partes aqui, tá? Elas atuam, pessoal, se a gente fosse colocar a função, para que serve o dendrito, ele atua como receptores, tá ok? Como se isso aqui fosse uma parabólica, tá? Recebendo sinais aqui. E é mais ou menos isso que acontece, os sinais vão vir, ó. Vão chegar por aqui, por todas essas porções aí, tá? Então, o dendrito, pessoal, ele é o cara que ele atua igual uma parabólica, na recepção de sinais, ok? Então, eu acho que vocês já entenderam que todas essas coisas aqui são dendritos, tá? Então, aqui é dendrito, aqui é dendrito, aqui é dendrito, aqui é dendrito. Aqui eu fiz uma chave aqui para identificar, fazendo uma divisão em 3 partes aqui, ok? Então, nesse momento nós precisamos saber que a estrutura que compõe o neurônio, nesse caso esse neurônio morfologicamente falando aqui, né? Esse neurônio aqui, ele tem o local de recepção. Quer dizer que a informação vem até ele. E por onde que chega? Chega pelos dendritos, ok? Então, dendritos. Tá? O dendrito é o receptor das informações. Então, a informação chegou, lembrando que a informação aqui, pessoal, que é chamado de despolarização, sinal neural, impulso elétrico, impulso nervoso, tudo isso, tá? É através de eletricidade, tá? Existem cargas elétricas que vão chegar até aqui. No próximo semestre que vem, nós vamos ter uma disciplina chamada fisiologia. E dentro da fisiologia nós vamos estudar a neurofisiologia. E nós vamos entender o que faz essa eletricidade, tá? Que é basicamente íons, tá? Então, nesse momento, vocês precisam saber somente que essa informação ela vem através de eletricidade, cargas elétricas, tá? Aqui, como a voltagem é muito baixa, ela é em milivolts, tá? Então, é uma voltagem muito baixa, tá? E está chegando por aqui, então ele vai vir trazendo eletricidade para esse cara, que é o segundo ponto que nós vamos anotar, tá? Então, esse cara aqui, eu vou tentar fazer o círculo aqui, ó. Esse cara aqui, tá? Nós chamamos de corpo celular. Que horrível que ficou, né? Mas isso aqui era para ser 2C, tá, pessoal? Corpo celular. Beleza? Que porcaria. Quanto mais mexe, fica pior. Então, o neurônio, ele possui o dendrito, que é o local de recepção. Beleza? Ele possui essa parte ao centro aqui, ó, que é chamada de corpo celular. Ok? Corpo celular. Professor, o que é o corpo celular? O que eu anoto aqui? O corpo celular, pessoal, é responsável pelo processamento, tá, dessas informações, tá? Então, o corpo celular, ele processa as informações. Processamento das informações, beleza? Essa é a função do corpo celular.
Pessoal, aqui ao centro você já deve ter identificado que isso aqui é um núcleo, né? Então aqui nós temos um núcleo, tá? Isso aqui é uma célula neuronal, uma célula... Quais são as organelas básicas que tem numa célula? Será que o neurônio tem mitocôndria? Será que o neurônio precisa produzir energia? Claro que precisa. Então ele tem mitocôndria, tem a organela, né, mitocondrial. Será que tem retículo endoplasmático? Claro que tem. Rugoso, liso? Sim. Será que o neurônio tem centríolos? Sim. Microtúbulos? Sim. Citoesqueleto? Sim. Lisossomos? Sim. Poxa, o neurônio ele tem as estruturas básicas, né, que todas as outras células têm. Então essas estruturas básicas elas estão alocadas em sua maioria aqui. Todas as estruturas vão estar só no corpo celular? Não, vai ter estruturas que vão estar para cá e nos dendritos também, tá? Porém, a grande massa organelar vai estar no corpo celular. E o que o corpo celular faz? Ele processa as informações. E da onde que vem as informações para o corpo celular? Vem através dos dendritos. Então, mais uma vez, o dendrito, 1, recebe a informação. 2, olha que 2 horrível. A informação ela é transmitida, né, para o corpo celular. Lembrando que essa transmissão é através de voltagem, né, de cargas elétricas. Então, 2, chega no corpo celular. O que o corpo celular faz? Ele processa a informação. Tá? Processando essa informação, 3, ele vai, né, ele vai ou não, né, transmitir a informação para esse cara. Então, que parte é essa daqui, pessoal? Vamos fazer uma chave aqui também. Essa estrutura aqui, ó, é o axônio, tá, pessoal? Vou tentar fazer o A aqui. Então, o axônio, tá? Então, o que nós anotamos aqui, pessoal? Que basicamente o neurônio ele é dividido em 3 partes. Basicamente, pessoal. Isso aqui é muito mais complexo do que parece, tá? Então, 1, a informação ela chega pelos dendritos. 2, a informação é conduzida dos dendritos para o corpo celular. E 3, essa informação pode ou não ir para o axônio, tá ok? Vamos imaginar, né, o normal que vai, tá? Mas tem situações que ela não vai, tá? Isso é um tema de outro momento aí. Então, quais são as estruturas básicas dividindo o neurônio aqui? Corpo celular é o centro, dendrito de recepção e o axônio seria essa parte maior. Fazendo aquela comparação, né, a guitarra que eu falei para vocês, o braço da guitarra seria, né, seria o axônio. Professor, como é que escreve axônio? Aqui, ó, galera, não sei se vocês conseguem ver. É com X, tá? Axônio. É axônio? Não. É axônio, tá? Então já vai pegando o bizu aí, tá? Então o axônio, pessoal, qual que é a função dele? Que eu posso anotar aí, professor? O axônio, pessoal, ele tem por função principal, tá, a transmissão ou condução do sinal neural, tá? Então ele transmite a informação, né, ou o sinal neural aí para frente, tá? A gente fala para o alvo, né, para o órgão-alvo, né? Então vamos lá, o que eu disse aqui? Que se a gente fosse pegar esse cara que é o neurônio e fosse dividir ele, basicamente nós teríamos uma divisão do neurônio em 3 partes. 1, né, recebe a informação, o receptor é o dendrito, tá? A informação chega e ela é conduzida aqui no neurônio, né, no dendrito, via eletricidade, cargas elétricas. Tá? Essa informação ela chega no corpo celular. O que o corpo celular faz? Né? 2, ele processa as informações. O que é processa, professor? Processa é ele recebe as informações e ele vai pensar, faço ou não faço? Mando para frente ou não mando? Aviso ou não aviso? Tá? Mando contrair o músculo ou não? Libero o hormônio ou não libero? Tá? Então, o processamento nada mais é, pessoal, que a ação que será tomada, tá? Então, essa ação também é bem complexa, eu não vou falar nisso agora não. Então, o corpo celular ele processa essa informação e se essa informação, como eu disse para vocês, for pertinente,
ela vai ser conduzida para frente. Então, quem que vai conduzir essa informação, transportar essa informação? O cara que é o axônio, tá, pessoal? Então, o axônio, ele vai ser o cara responsável por transmitir essa informação para frente, para o órgão-alvo, como eu disse para vocês, ok? Então, eu acho que vocês entenderam essa parada aqui. Deixa eu ver se eu acho uma borracha para mim apagar essa parada aqui, para que eu possa riscar mais. Vamos lá, galera, devagarzinho nós vamos chegar lá, beleza? Lembrando, pessoal, que eu sei que essa situação é difícil pra caramba, nós estamos aguardando a liberação aí dos decretos para a gente poder voltar às aulas. A nossa ideia era voltar o mais rápido possível, nós estamos loucos para voltar, tá? Mas enquanto não voltar, nós vamos continuando nesse padrão aí, tá ok? Então, pessoal, continuando aqui, ó, nós já entendemos quais são as divisões básicas aí do neurônio, tá? Agora, algumas nomenclaturas, pessoal, que eu gostaria de comentar com vocês também aqui, tá? O que que acontece, ó? Isso aqui é uma parte, né, do dendrito. Então, isso aqui são dendritos que vão, né, se ramificar. Na verdade, vão se unir, né, nesse caso. Então, olha só, se nós fôssemos separar, ó, esse cara do meio é o corpo celular, então seria uma bola, né? E essa bola emitiu prolongamentos, tá? Esses prolongamentos, essas paradas aqui, ó. Olha que horrível meu desenho. Então, observem que, ó, esse cara, o corpo celular, emitiu prolongamentos, tá? Esses prolongamentos, tá, que foram emitidos do corpo celular, tem nome, tá? Então, talvez vocês vão achar essa nomenclatura aqui, ó, chamada de neuritos, tá? Não dá para escrever aqui não. Neuritos. Olha que lindo, tá? Pode aposentar, escrito aí. Então, os neuritos. Professor, neurito não é nome de salgadinho? Não, tá? Ioquitos, né? Baconzito? Não. Neuritos, pessoal. O que são neuritos? São prolongamentos do corpo celular. Então, o corpo celular, que é essa estrutura que tem as organelas, o núcleo, como eu disse para vocês, ele emite prolongamentos, como eu mostrei e risquei ali para vocês verem. Esses prolongamentos, pessoal, são chamados de neuritos. Então, o dendrito é um tipo de neurito. O axônio é um tipo de neurito. Então, esses prolongamentos formados aqui são também chamados de neuritos. Beleza? Outra informação que eu gostaria de comentar com vocês, tá? O axônio, que é esse cara aqui, ó, né? Esse cara aqui, que é o axônio, pessoal, ele pode, né, se apresentar dessa forma que eu estou mostrando para vocês, né, nesse desenho, com essa capinha aqui, ó, em cima dele, não sei se vocês conseguem ver bem, tá? Ou ele pode ser liso, dessa forma aqui, ó, nessa imagem aqui, ó. Então, o neurônio, a parte do axônio pode ser lisa, ou ela pode ser com essas bolinhas aqui, tá? Como esses do lado aqui, ó, como vocês podem ver, tá? Então, vocês conseguiram identificar que nesse neurônio aqui, ó, esse neurônio aqui, nós temos uma capa em cima do axônio. Tá? Nesse aqui, perdão, nesse não temos. Nesses neurônios nós temos. E nesse aqui nós não temos, tá? Nesse da imagem que eu estou usando maior aqui, tem uma capa. Então, professor, o que é essa capa que tem envolvendo o neurônio, tá? Isso aqui, pessoal, é chamado bainha de mielina, tá? Bainha de mielina. Bainha de mielina, tá? Eu vou começar a ter que usar essa parada aqui. Bainha de mielina. Mas eu sou bobo, né? Tem ali a bainha de mielina, escrita ali embaixo. Então, professor, peraí. Então quer dizer que
o neurônio, né, na parte dele, do axônio, tem axônio que é encapado e tem axônio que é desencapado, sim, tá? E como que é o nome dessa capa? Tá? Bainha de mielina, tá? A bainha de mielina, pessoal, basicamente são proteínas que nós temos aqui, tecido lipídico e células, tá? Existem células que vão envolver aqui. É como se você pegasse imagina uma massa de pastel amassadinha ali, tá? Imagina que essa massa de pastel é uma célula, né, auxiliar. Lembra da neuróglia? Sim, né? Então imagine que você pega essa massa de pastel e começa a enrolar ela aqui, e fica esse negócio aqui, ó. Então, junto com gordura, junto com proteínas. Então, essas bainhas de mielina aqui que vocês estão visualizando, ela é composta, como eu disse para vocês, basicamente por, né, substâncias orgânicas aí e também células auxiliares aí, como eu disse para vocês, né, principalmente aqui as células de Schwann e pode ser também os oligodendrócitos, dependendo do tipo de neurônio, tá? Então, observem aqui, pessoal, ó, essa imagem inferior. Então, olha o que está escrito aqui, ó. Célula de Schwann. SCHWANN. Célula de Schwann, tá? O que é isso, professor? Célula de Schwann. Lembra da massa de pastel enrolada? Olha aqui, ó. Então, a célula de Schwann é um tipo de célula auxiliar, é um tipo de neuróglia. E a célula de Schwann são células que vão envolver, né, nesse caso, o axônio do neurônio, tá? Então, o que eu preciso entender aqui e gravar? Vocês precisam entender que existem neurônios que possuem o axônio liso, né, ou desencapado, e existem neurônios que possuem uma capa, tá? Ok? Esses neurônios, pessoal, que são encapados, essa capa é chamada de bainha de mielina, tá? Bainha de mielina, beleza? Muito bom. Então vamos lá. Outra coisa, nós já sabemos os nomes aqui, vocês podem pegar esse material e imprimir, né? Ou desenhar o de vocês aí e colocar aí, bainha de mielina, BM ali, né? Bainha de mielina. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui no axônio, lembra que o axônio ele transmite informações, né? Então quer dizer que o corpo celular autorizou a informação, ela vai vindo através de eletricidade e vai passar por ele, pelo axônio, tá ok? E vai para o órgão-alvo, tá? Então a informação vem pelo dendrito, passa pelo corpo celular e depois ele vai para o axônio, tá? E ele passa pelo axônio. Porém, pessoal, a bainha de mielina, ele é um tipo de estrutura que estrangula, que aperta o axônio. E ela aperta tanto o axônio, pessoal, que não deixa a informação passar. Na verdade, a quantidade de coisas que passam é muito pequena, tá? E aí, professor, o que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer? Nessas células, que nós chamamos aí de fibras mielínicas, né, ou neurônios mielínicos, né? Existe, pessoal, uma estrutura que fica ao lado aqui, ó. Não vai dar para ver nessa imagem, mas eu vou desenhar esse pontinho aqui, ó. Então, cada pontinho desse que está entre a bainha de mielina, ó, olha que bonito. Então, cada pontinho desse aqui é uma estrutura que eu quero relacionar para vocês, tá? Então, mais uma vez, vou repetir. Esse tipo de neurônio, ele tem uma capa no axônio. Como é que é o nome dessa capa? Bainha de mielina, beleza? Agora, o que a bainha está fazendo? A bainha está estrangulando, ela está apertando o neurônio e está dificultando as coisas, a eletricidade passar aqui por dentro. Ok? Na verdade, ele dificulta os íons, né, que são transmissores aí de informação. E aí, o que o nosso corpo fez aqui, pessoal? Existe aqui uma estrutura chamada, vou colocar aqui NR, tá? NR, chamado de nódulo de Ranvier. Professor, não vou conseguir escrever. Olha aqui embaixo. Nódulo de Ranvier, tá? Nódulo de Ranvier.
Professor, o que é um nódulo de Ranvier? Nódulo ou nó, às vezes vocês vão achar só o N-O, né, com acento agudo no O. Nó ou nódulo de Ranvier, que é o cara que deu o nome a isso aqui, né? O nódulo de Ranvier, pessoal, ele é uma estrutura que fica nas margens da bainha de mielina, ou seja, fica do lado. Olha a bainha de mielina no meio, a bainha de mielina no meio. Olha aqui de um lado tem nódulo de Ranvier. E do outro lado também tem o nódulo de Ranvier. E do outro, nódulo de Ranvier. Então, percebam que entre a bainha de mielina nós temos vários nódulos de Ranvier. Tudo bem, eu já sei o que é. Agora, o que esse cara faz? O nódulo de Ranvier, pessoal, já que o impulso elétrico ele não consegue ser transmitido de forma satisfatória no seu interior, o nódulo de Ranvier ele vai promover um pulo, um salto do impulso elétrico, tá? Então, quando a eletricidade ela chegar aqui, ó, ela vai, em vez de ela passar pela bainha de mielina, ela vai saltar para cá, salta para cá, salta para cá, salta para cá, salta para cá e aqui vai normal, tá? Então, olha que loucura, pessoal. O que é isso aqui que eu mostrei para vocês? O que eu estou mostrando para vocês é que, como a bainha de mielina ela é um isolante elétrico, ela não deixa a eletricidade passar, ou dificulta, pelo menos, o nosso impulso elétrico tem que continuar. E como que ele vai continuar? Ele vai continuar através de uma estrutura responsável por promover o salto, o pulo do impulso elétrico. Quem que é esse cara? O nódulo de Ranvier. O nódulo de Ranvier, pessoal, ele promove uma condição chamada de condução saltatória, tá? Condução saltatória. Professor, o que é a condução saltatória? É o pulo da eletricidade. Eu não acabei de desenhar para vocês que ela saltou daqui de um nódulo de Ranvier para o outro, 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 e por aí vai. Então, compreendo, fazendo uma outra analogia aqui, pessoal, com vocês, imagina só, eu instalei uma internet na minha casa, tá? Como que era antigamente? Você tinha que vir com aquele cabo azul e ficar conectando no computador, não é assim? Então, toda pessoa que quisesse usar o computador tinha que encostar o computador ali perto do fio e conectar ele lá. Como que é hoje? Você precisa conectar um cabo de internet no fio? Não. Por quê? Porque a internet ela vem através da sua antena lá, do seu receptor, né, de sinal de internet, e de lá você já conecta um roteador, não é assim? E esse roteador, o que ele faz? Ele conduz o sinal de internet por toda a sua casa. Então, onde você ligar o seu computador ali, o seu notebook, o seu celular, você vai receber esse sinal e você vai conectar sem precisar pegar o cabo azul e conectar aí novamente no seu celular, no seu computador. Tá? Então, o que tem a ver isso, professor? Que o nódulo de Ranvier, ele atua como um roteador, tá? Por quê? Ele recebe a eletricidade que chegou aqui no axônio e ele transmite, tá? E ele transmite para o próximo nódulo de Ranvier, que transmite para o próximo, 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 tá? Mais uma vez, quando eu tenho um impulso elétrico sendo conduzido de um nódulo para outro nódulo de Ranvier, como ele vai saltar, esse processo é chamado de condução saltatória, tá? Condução saltatória é o processo que eu acabei de referir. Beleza? Aí, pessoal, eu pergunto a vocês. Vocês acham que eu tenho um neurônio com fibra, né, mielínicas, né? Ou seja, encapado, né, com bainha de mielina, e eu tenho um neurônio sem mielina, que nós chamamos de amielínicos. A palavra A vem de ausente, então sem mielina, tá? Então eu tenho uma fibra com mielina e eu tenho uma fibra sem mielina, ou amielínica. Qual das duas, pessoal, vocês acham que o impulso elétrico vai mais rápido? Eu respondo, tá? Considerando, pessoal, esse cara, né? Esse cara
que é mielínico. E esse cara, opa, passou, que é amielínico, o cara que vai ter a transmissão mais rápida é esse cara aqui, ó. Tá? A fibra nervosa mielínica. Aí você fala assim, mas como? Por quê? Pensa comigo, pessoal. O que é mais rápido? Né? O que vocês acham que é mais rápido? Imagina você vindo aqui, ó, com o seu pé e mandando um passo de cada vez. Você ia chegar numa velocidade, não é isso? Se não tivesse a mielina. Então você ia passar você ia ter que pisar todo o axônio para você chegar aqui. Se você chegar aqui e der um pulo para frente, outro pulo para frente, outro pulo para frente, você vai precisar pisar em todo o axônio? Não. Então você vai conduzir, né, você vai ser transportado de uma forma muito mais rápida. Então, nessa pergunta que eu fiz para você, um neurônio mielínico e um neurônio amielínico, qual vai conduzir a velocidade mais rápida à sua transmissão? Tá? Pessoal, a transmissão mais rápida vai ser nas fibras nervosas mielínicas. Por quê, professor? Porque como o impulso que ele salta, a velocidade de transporte, ou seja, o tempo que o impulso sai daqui e chega aqui, vai ser muito mais rápido, tá? Então, isso vai de uma forma muito mais rápida do que uma fibra nervosa amielínica. Compreenderam? Eu acho que sim, né? Então, observem, pessoal, continuando aí, nós já entendemos algumas informações a mais, né? Como eu disse para vocês. Então, continuando aqui, outra coisa que eu queria comentar com vocês. Ó, já deu mais de meia hora nesse slide aqui, né? Então, observem que, pessoal, o axônio, que é esse cara aqui que eu falei para vocês, esse cara, pessoal, ele possui, se vocês pegarem uma referência bibliográfica aí, vocês vão ver que todo esse cara é o axônio, beleza? Já sabemos isso, tá? Existem nomenclaturas que dividem o axônio em 3 partes, tá? Percebam aqui, ó, aqui ele é fino, né? E aqui ele engrossa. Como ele começou a engrossar aqui, essa parte aqui que ele está encostado, ó, encaixado no corpo celular, isso aqui é chamado de cone de implantação. Vou colocar CI aqui. Cone de implantação. Isso aqui faz parte do quê? Essa parte aqui. Ó, esse círculo que eu fiz. Melhor aqui, ó. Esse círculo aqui é o que, pessoal? É o corpo celular. Tá? Isso é o corpo celular. O que essa parte está fazendo? Está encaixando no corpo celular, não tá? Sim. Então, essa parte não é axônio? Sim. Como que é o nome dessa parte do axônio? Isso aqui é chamado de cone de implantação. Porque ele tem uma forma de cone, né? É cônico aqui, né? Como vocês podem ver. E ele vai implantar ao corpo celular, tá? E essa parte do meio aqui? Vou fazer uma outra parada aqui, ó. Como que é o nome dessa parte do meio aqui? Isso aqui é chamado de axônio propriamente dito. APD. Ok? Então, o cone de implantação, a parte do axônio que ele se conecta com o corpo celular. A parte de maior extensão, que é onde o impulso vai ou passar por dentro, caminhando devagarzinho na mielínica, ou ele vai saltar na mielínica, né? É chamado de axônio propriamente dito. E essa parte final aqui, pessoal, ó. Isso aqui é chamado, tem várias nomenclaturas, tá? Vou colocar uma aqui só para vocês, depois a gente vai aprendendo outras aí, tá? Então, esse cara aqui é chamado de botão terminal, ok? Botão terminal, ou terminal axonal, né? TA. Opa, faltou espaço. Então, o botão terminal, ou terminal axonal, ou terminal pré-sináptico, que tem várias paradas aí que nós podemos chamar, tá? Essa porção final aqui. Então, o que eu queria mostrar para vocês nessa explicação? Que o axônio, que é aquele cara responsável por transmitir o impulso elétrico, esse cara, ele é dividido em 3 partes, que é o cone de implantação, o axônio propriamente dito e o botão terminal ou terminal axonal.
O que o cone de implantação faz? Se conecta no corpo celular e recebe o impulso elétrico. O que o axônio provavelmente dito faz? Ele conduz a informação ao longo da maior parte do axônio. Como eu disse para vocês, ou saltando pelo nódulo de Ranvier, ou passando, se não tiver a bainha de melindre, ele vai passar por todo o axônio propriamente dito. E o botão terminal, o que ele vai fazer, pessoal? Esse cara, ele vai transmitir o sinal neural, tá, para o próximo neurônio, se for o caso, ou se for o órgão-alvo, o fim, esse neurônio talvez pode ser o fim, tá? Ele vai entregar a informação para o órgão-alvo. Então, olha essa imagem inferiormente aqui, ó. Então, aqui eu tenho um neurônio, aqui eu tenho o segundo neurônio, aqui eu tenho o terceiro neurônio, aqui eu tenho o quarto neurônio, aqui eu tenho o quinto. Então, eu tenho 6 neurônios interligados aqui, como vocês puderam ver. Então, imaginem, pessoal, que se aqui for o fim, o que vai estar aqui? O órgão-alvo. O que é o órgão-alvo? É para onde a informação tem que chegar. Qual que é o alvo da informação? Se você precisa contrair o músculo da perna, tá? Por exemplo, o gastrocnêmio ali, o gastrocnêmio vai ser o órgão-alvo do impulso elétrico. Então, o impulso vai começar lá na sua cabeça e vai percorrer seu corpo até chegar aonde? Lá no músculo gastrocnêmio. Então, seria o órgão-alvo. Então, se imagina esse cara aqui liberou o impulso. Chegou aqui, ó, esse cara vai entregar para quem? Para o órgão-alvo? Não, ele vai entregar para o próximo neurônio. E esse aqui vai entregar para o próximo. E esse para o próximo. E esse aqui? Esse sim vai entregar para o órgão-alvo, porque ele é o último. Tá ok? Então, compreendam que, pessoal, eu tenho, nesse caso, uma sequência de neurônios. Então, são vários neurônios agrupados. Beleza? Vários neurônios agrupados. Tranquilo? Vamos lá. Outra coisa, pessoal, que eu queria comentar com vocês. Esse neurônio que nós estamos trabalhando aqui, eu estou falando há tempo dele aqui, esse é um neurônio convencional, né? Lembra que eu falei para vocês? Morfologicamente ou funcionalmente falando, ele é o neurônio mais típico, tá? Que nós encontramos. Porém, existem tipos de neurônios diferentes, tá? Então, nós vamos ver futuramente que existem os neurônios unipolar, bipolar, multipolar. Existem os neurônios, né? Adendrítico, por exemplo, ó, esse cara aqui não tem dendrito. Então, ele é um adendrítico. Ele é sem dendrito, tá? Então, existem vários tipos de neurônios, né, que eu não vou comentar com vocês, senão a gente aprofundaria muito. Mas, nesse momento, o que é mais importante que eu teria que falar com vocês seriam isso aqui, tá? E só para mim mudar de slide aqui, eu gostaria só de ressaltar que esse neurônio, ele manda o sinal para o próximo. E esse para o próximo, para esse, para esse, para esse. Então, essa informação ela é conduzida de um neurônio para outro, tá? E como que é chamada essa informação? Isso aqui é chamado, pessoal, ó, sinapse. Sinapse, com S, tá? Sinapse. O que é sinapse, professor? É a comunicação entre os neurônios, tá? O que é a sinapse, professor? É a comunicação entre os neurônios. Então, eles conversam, tá? E como que eles conversam? Através de sinal elétrico. E esse sinal elétrico ele vai ser transportado de um neurônio para outro e o nome dessa informação é chamada de sinapse. Foi? Vamos lá. Depois nós vamos ver que tem dois tipos de sinapse, mas não é o momento aqui, tá? Aqui eu queria mostrar para vocês o que eu já falei, tá? Que os dendritos são as partes de recepção, o corpo celular tem um monte de organela, como nós estamos vendo aqui, tá? E o axônio, tá? Ele pode ter, como eu disse para vocês, mielina. Esse aqui é um axônio mielínico, né? Ele vai conduzir essa informação para cá. Beleza? Tá? Aqui nós temos o terminal axonal, né? Ó, o terminal axonal, que é o fim desse axônio aqui. E aqui tem alguns exercícios, pessoal, que eu queria que vocês tentassem responder aí na casa de vocês. Como essa aula está sendo gravada, né? Estou gravando essa aula porque na segunda-feira eu não vou poder estar ao vivo, né? Então, por exemplo, agora é 1h07 da manhã, dia 3, né? Então, estou gravando essa aula aqui para que vocês possam
usar esse material posteriormente. Então, vocês podem pausar e tentar responder, pessoal. Tá? Então, o que eu estou perguntando nesse exercício aqui? Existem 3 partes do neurônio. Então, quais são essas partes que o neurônio tem? Então, qual que é a número 1? Qual que é o número 2? Qual que é o número 3? Ah, mas esse neurônio não é igual ao do que o senhor fez. Não é igual, mas ele tem semelhança e dá para interpretar sim, tá? Vou dar aí 10 segundos para vocês responderem. Então vamos lá, pessoal. Vou ajudar vocês a responder. Se você não respondeu ainda, pausa o vídeo, tenta responder, pensa mais aí, depois você dá sequência, tá? Então, número 1, pessoal, o que é essa estrutura aqui no meio? Poxa, corpo celular, né? Então nós já fizemos ali nós já fizemos o desenho lá, né? Eu fiz aqui, mostrei para vocês, corpo celular. Ok? O que ele faz? Né? O que o corpo celular faz? Ele faz o processamento das informações, né? Aí tem o núcleo, o nucleolo, toda a parada toda lá. Número 2, o que é esse cara aqui, pessoal? Esse fiozão aqui, ó. Isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é o axônio, pessoal. Então, essa seria a resposta. O que o axônio faz? Transporte, tá? Transporte das informações, tá? E o 3, pessoal, o que é essa estrutura aqui? Que vai partir aqui do corpo celular. Esse cara é os receptores, não é isso? São os dendritos, tá? Então, se você conseguiu responder, parabéns. Quer dizer que você está entendendo a parada toda aí, tá? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos... piorei um pouquinho os exercícios, né? Mas para vocês tentarem responder, o que vocês conseguem identificar estruturalmente aqui? Tá? Então, 10 segundos para vocês tentarem responder. E eu já vou dar sequência, vou dar continuidade aí. Vamos lá, galera? Então, observem que... professor, tem algumas coisas que eu fico em dúvida. Beleza. Tranquilo, sem problemas, pessoal. A gente pode embananar algumas coisas aí, tá? Porém, existem coisas que não tem como mais, né? Depois de ter estudado aí, passado por esse tempo conversando, não tem como a gente errar, né? Então, número 1, pessoal, o que seria número 1? Tá? Seria o local de recepção. Como que é o nome do local de recepção? O dendrito, tá ok? Então, o dendrito, a informação está chegando para cá, tá? A informação está chegando aqui, ó, pelos dendritos, tá? O número 2, como é que é o nome do número 2? A estrutura que está recebendo a informação do dendrito. Agora vocês já sabem, corpo celular, tá ok? Corpo celular vai ser o cara responsável por processamento. Aqui, pessoal, no corpo celular, o que tem aqui, ó? 3. O núcleo, né, pessoal? Então, professor, mas você não falou. Poxa, olha o tamanho do núcleo aqui, gente. Ó, dá uma olhada no núcleo aqui, tá? Então, eu falei para vocês que tem várias organelas, o núcleo, todo. Então, já tinha comentado sim, tá? Continuando. O número 4, pessoal. Olha só, pessoal. Eu tenho alguma coisa envolvendo o axônio aí. Então, como é que é o nome dessa estrutura que envolve o axônio aí? Tá? Então, pensa aí. Tá? Começa com bainha e termina com mielina. Como é que é o nome da estrutura? Isso, quem acertou, parabéns. Então, bainha de mielina. Então, esse neurônio é um neurônio mielínico ou um neurônio amielínico? Exato, é um neurônio mielínico ou uma fibra nervosa mielínica. Por quê? Ela possui bainha de mielina. Aí eu faço mais uma pergunta para vocês. Esse neurônio, ele transmite uma informação mais rápida ou mais lenta do que um neurônio amielínico? Uma informação bem mais rápida, pessoal. Bem mais rápida do que uma amielínica, tá? Ok? Por que, professor, mais rápido? Porque a informação ela vai saltar, ok? A condução saltatória. Número 5, pessoal, o que está apontando aqui para a estrutura número 5? Aqui está apontando com a estrutura, tá, que fica entre, né,
a bainha de mielina, tá? Então, quem respondeu nódulo de Ranvier, parabéns, é isso mesmo, o nódulo de Ranvier. Ah, professor, ele está aqui também? Tá. E ele está aqui também? Tá. Ele está aqui do lado? Tá. Ele está aqui? Tá. Ok? A estrutura número 6, pessoal, vocês poderiam interpretar ela de várias formas, tá? Professor, isso aqui é o axônio? Sim, sim, é o axônio. Ah, mas aqui pode estar representando um nó de Ranvier, tá? Poderia, porque está pertinho, tá? Mas aqui, pessoal, a estrutura referida aqui no desenho seria a porção final do axônio. Então, como que é chamada essa estrutura? Como a gente viu, botão terminal ou terminal axonal. Ok? Então, seria os exercícios daquilo que eu já falei para vocês. Esse exercício eu estou fazendo, pessoal, porque às vezes eu venho enchendo a cabeça de vocês de conteúdo. Mas se a gente não treinar, se você não colocar vocês para pensarem, tá? Se você estiver fazendo esse exercício aí, sem pausar e pensar, com certeza você vai ter dificuldade para gravar os nomes aí. Então, certo? Pausa, tenta responder e depois você dá sequência aí, corrigindo. Tá ok? Então vamos lá. Próximo exercício aqui, pessoal. Esse é difícil demais. Vocês não vão conseguir responder, tá? 10 segundos aí. E eu que dele que bebi água. Então vamos lá. Então a estrutura número 1 é muito difícil, né? Mas vou soprar logo, né? Isso aqui é o dendrito, tá? É o cara da recepção de informações. O número 2 é quase impossível de descobrir, né? Mas esse aqui é o corpo celular. O número 3, o que o cara está apontando aqui? O axônio. Olha só, gente. Que coisa complexa, né? Chegou a lascou. Então, vamos lá. Vamos tentar identificar aqui. Então, observando, pessoal, essa imagem. Observando essa imagem, o que nós temos, tá? Essa aqui eu vou dar 15 segundos para vocês pensarem. Vamos lá, galera. Então, vamos responder essas paradas aqui. Então, existem algumas aqui que são muito fáceis, né, de identificar. E algumas talvez aqui, porque eu sei que é difícil, eu não estou escrevendo nada para explicar que mais ou menos eu estou querendo que vocês interpretem, então é difícil talvez vocês responder sem minha ajuda. Algumas, né? Mas vamos lá. Então, a estrutura número 1, o que está apontando aqui? Está apontando, tá, aqui no núcleo, né? Mais especificamente ele está apontando no nucleolo, mas quem colocou núcleo, tá certo, tá? Núcleo, beleza. Era para ser um parênteses aqui. A estrutura número 2, pessoal, ele está apontando o meio, tá? Então seria o corpo celular, ok? Corpo celular. A estrutura número 3 está apontando os dendritos. Vamos lá. Agora, lembra que eu falei para vocês, né? Que existe partes do axônio, é essa hora que vocês vão usar. Qual que é a parte do axônio que está encaixando no corpo celular? Exato, é o CI, né? É o cone de implantação, que eu falei lá atrás. Ok? A estrutura, pessoal, número 5, a imagem está muito ruim, tá? Mas eu queria que vocês observassem que tem célula aqui, ó. É uma célula que ele está mostrando. Tá uma célula, o núcleo dela aqui no meio. Então, essa estrutura que a imagem está tentando apontar aqui é uma célula que faz parte da bainha de mielina. Tá? Lembra do pastel? Massa de pastel enrolada? É uma célula. Então, aqui está apontando a célula. Qual que é essa célula, pessoal? Essa célula aqui é a célula de Schwann ou pode ser a célula do tipo oligodendrócito. Naquela que eu mostrei para vocês era a célula de Schwann, tá? Então, deixa eu voltar só para não ficar aqui, ó.
Então, olha só. Então, a célula aqui é a célula de Schwann. Mas, como eu disse para vocês, dependendo do tipo de neurônio, né, se ele for do sistema nervoso central ou do periférico, ele pode ser oligodendrócito. Então, vai depender do tipo de local que ele está. O tipo de célula que vai compor a bainha de mielina, tá? Então, vocês já entenderam. Então, o número 5 está apontando uma célula. Que célula que é ali, né? São células auxiliares. Lembra? São as células neuróglias, tá? Que pode ser, como eu disse, a célula de Schwann, tá? Ou pode ser a célula chamada oligodendrócito, tá? Beleza? Então, o que eu coloco aqui, professor? Coloca neuróglia, tá? Que são células que vão envolver aqui, tá? Pode ser esses dois tipos aí. O número 6 está apontando toda a bolinha, pessoal. Todo o envelope do axônio. Então, como é que é o nome dessa estrutura que envolve o axônio? Exato, bainha de mielina. Bainha de mielina. A estrutura número 7 está apontando, pessoal, uma coisa entre as bainhas de mielina. Observe. Então, entre a bainha de mielina, o que tem nesses neurônios, né, mielínicos? Lembra que essa estrutura só tem nos neurônios mielínicos, tá? Como que ele é chamado? Nódulo ou nó de Ranvier. Então, seria a estrutura 7. A estrutura número 8, pessoal. O que seria a estrutura número 8? Tá? A estrutura número 8, tá? Ela é aquela parte final do axônio, pessoal. Como que é o nome daquela parte final do axônio? Você já lembra, tá? Essa parte final aqui é chamada de botão terminal, né? Ou terminal axonal. E tem mais nome, tá, pessoal? Vamos ficar só com esses dois por enquanto, tá? O botão terminal ou terminal axonal são essas estruturas como um todo aqui, ok? Fechou? Então já fizemos alguns exercícios para que vocês pudessem entender um pouco aí sobre os neurônios, tá? Por que eu fiz bastante exercício? Porque nós falamos bastante sobre os neurônios aí. Então é importante a gente bater em cima do teste, do exercício, tá? Então vamos lá. Pessoal, então nós vamos falar agora sobre a divisão do sistema nervoso. Lembra que o neurônio e as células da glia são tipos de células nervosas, tá? E as células nervosas, elas vão se agrupar e vão formar, né, os tecidos, os órgãos que vão formar esse sistema nervoso, tá? Então, basicamente, pessoal, nós vamos dividir agora o todo, que é o sistema, em órgãos ou em partes, tá? Então, qual é, né, a principal divisão, tá, pessoal? Divisão do sistema nervoso. O sistema nervoso, pessoal, ele é dividido principalmente em duas porções, em duas partes. Quais são essas partes? Tá? Ele é dividido em sistema nervoso central, tá? Sistema nervoso central, SNC, tá? E sistema nervoso periférico, SNP. É SNOP? Não. Tá? É sistema nervoso periférico. Ok? Então, o SN, vocês podem anotar em vocês, tá, pessoal? O SN, que é o sistema nervoso, ele é dividido principalmente em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Aqui, pessoal, nós voltamos àquela analogia que eu disse para vocês lá no momento anterior lá, tá? Se a gente fosse fazer aquela comparação com a hidrelétrica, né, onde seria o centro da energia? Seria lá nas usinas, não é assim? Aonde realmente a energia é produzida. Tem as turbinas, que tem aqueles transformadores enormes, né? Então é lá a parada que está acontecendo. E o sistema nervoso periférico, que seria a periferia. Então,
o centro é a usina, a periferia seria o que, pessoal? Os locais que os ramos de fio de energia vão ir. Então seria os transformadores das nossas, os transformadores aqui dos nossos bairros, das nossas ruas aqui, que vão para nossas casas. Então seria a periferia. Mais ou menos, fazendo uma comparação, seria isso aí, tá? Então, eu queria, pessoal, vamos ver se vai abrir aqui. Queria mostrar para vocês aqui algumas paradas aqui, tá? Enquanto abre ali, nós vamos proseando. Esqueci de abrir antes. Então vamos lá. Cadê você? Tchan. Deixa eu mostrar como um todo aqui. Então, esse cara aqui, pessoal, isso aqui são as estruturas relacionadas ao nosso sistema nervoso. Ok? Estruturas relacionadas ao sistema nervoso. Olha que coisa linda, pessoal. Olha que coisa linda. Então, o nosso sistema nervoso, que é tudo isso aqui, basicamente ele é dividido, pessoal, em duas porções, tá? Então, vamos lá. Que é o sistema nervoso central. Deixa eu tentar colocar ele aqui. Central. Ajuda eu. Isso. Sistema nervoso central, que é esse cara aqui, tá? Pessoal, no próximo slide que eu vou mostrar, a gente vai ver ali que o sistema nervoso central, ele é dividido, pessoal, em duas estruturas, tá? Que é toda essa estrutura que chama-se encéfalo, tá? Encéfalo. Encéfalo é tudo isso aqui, ó. E essa parte de baixo aqui é a medula espinal, tá? Então, o encéfalo é tudo isso aqui. É tudo isso aqui. E a medula espinal é essa parada aqui, ó, tá? Ok? Lembrando, pessoal, deixa eu colocar o esqueleto aqui, ó, que o encéfalo, tá? Ele fica aqui, ó, debaixo, né, da estrutura craniana, o que protege, o que vai proteger o encéfalo, né, é justamente a nossa calota, né, a abóbada craniana, tá? E o que vai proteger, pessoal, a nossa medula espinhal, ou espinal, que é o termo mais correto seria isso, tá? O que vai proteger aí é justamente as nossas vértebras, tá? Então as vértebras vão proteger a nossa medula espinal e o nosso crânio vai proteger ao nosso encéfalo, tá? Outra coisa, pessoal, importante de nós comentarmos aqui é o seguinte: se você pegar, deixa eu tirar aqui o respiratório. Se eu tirar o sistema nervoso aqui, pronto, tirei. Se vocês observarem aqui, ó, isso aqui é uma vértebra, tá? Então, olha que loucura, pessoal. Ficou um buraco aqui, ó. Ó, não sei se vocês conseguem visualizar. Ó, olha lá o buraco. Tá vendo? Então, esse buraco aqui, pessoal, ó, que fica aqui, olha lá, ó, dá até quase para entrar aqui. Esse canal aqui, pessoal, chamado canal ráqueo, né? Cada buraco desse é um forame, né? Forame vertebral. Um forame vertebral. Tô apertando o lado errado. Coisa. Então, cada uma dessas é um forame vertebral, tá? Cada buraco desse. O conjunto desses buracos aqui é chamado canal ráqueo, né? Canal ráqueo ou canal medular, tem várias nomenclaturas ali, tá? E é nesse canal aqui que vai passar a nossa medula espinhal, tá ok? Eu acho que deu para vocês entenderem aí o que eu queria comentar aqui, tá?
Então, vamos continuar lá e qualquer coisa eu volto aí na peça ali. Tá? Então, o que nós conseguimos visualizar aqui, pessoal? Que o nosso sistema nervoso central, ele é dividido basicamente em duas partes. Ok? Quais são as estruturas que vão compor ali? Como eu já disse para vocês, o encéfalo, que é o conjunto de várias estruturas aqui, tá? Depois nós vamos ver que nós vamos estudar o encéfalo. Ah, professor, isso aí não é cérebro? É, cérebro é uma parte do encéfalo. Encéfalo é várias coisas, tá? Cérebro é uma parte do encéfalo, tá ok? Então, é formado pelo encéfalo, que é o conjunto de todas essas estruturas aqui, e também pela medula espinhal. A medula espinal é essa estrutura longa aqui, né? Ela é chamada também de medula oblonga, né? Então, a medula espinhal é essa estrutura e o encéfalo é essa estrutura, tá? E as duas estão conectadas, professor? Sim, estão conectadas. Por quê? Por células nervosas, tá? Células nervosas vão formar isso aqui tudo, tá? E elas vão estar interligadas, ok? Professor, qual que é a função do sistema nervoso? Se nós fôssemos pegar o sistema nervoso e fôssemos relacionar, né? Função, o que nós anotaríamos aqui? Nós diríamos, pessoal, que o sistema nervoso central, ele é o sistema responsável, tá? Por receber as informações, lembra do neurônio, né? Processar as informações e transmitir as informações, tá? Ok? Então ele recebe essas informações, processa as informações e as transporta, pessoal. Isso vale para os dois sentidos, tá, pessoal? Aqui não dá para ver na imagem, né? Mas se nós tivéssemos aqui, por exemplo, imagina que aqui nós temos um estômago, né? Então imagina que o estômago está aqui, ó. Olha que lindo o estômago. Então, tem neurônio que vai vir para cá? Opa, se tem. E peraí, quer dizer que a informação ela vem daqui para cá? Sim, mas o neurônio também, o estômago também pode me avisar que ele está cheio? Sim, então a informação pode voltar também. Então, o sistema nervoso central, ele é o responsável por receber as informações, processar as informações e desencadear as respostas. Tá? Ele que desencadeia as respostas. E o sentido dessa transmissão, mais uma vez, tanto vai para o órgão quanto volta para ele, dele, tá? Ele tem os dois sentidos, tá? Unilaterais. Beleza? Então nós já entendemos qual que é a função do sistema nervoso central, que é o SNC, e já entendemos qual que é a sua estruturas que vão compor ali a sua divisão, tá? Vamos lá. Futuramente nós vamos entrar de novo ali no encéfalo e vamos aprofundar o nome dessas paradas todas aqui. Ó. Cada coisa dessa tem um nome, pessoal, tá? Tanto os sulcos quanto os giros aqui, tá? Vamos lá. Então, o sistema nervoso periférico. Vamos comentar um pouco sobre o sistema nervoso periférico. Quais são as funções? Se nós fôssemos definir, pessoal, quais as funções do sistema nervoso periférico, nós anotaríamos mais ou menos da seguinte forma. O sistema nervoso periférico é o sistema responsável por, tá? Ou melhor, né? O sistema nervoso periférico, o SNP, são as vias que conduzem os impulsos elétricos. Ok? São as vias que conduzem o impulso elétrico, tá? Ponto, tá? Então, vamos voltar aqui na estrutura. Vamos tirar esse esqueleto aqui, porque ele não atrapalha a gente. E vamos tentar identificar aqui. Professor, o que são o sistema nervoso central e o periférico aqui? O central nós já vimos que é o encéfalo e a medula. E o periférico, pessoal? O periférico são o que está ligado na medula e o que está ligado no encéfalo. Tudo isso aqui que vocês estão vendo amarelinho, ó, cor mais escura aqui, né? Todas essas estruturas aqui que estão ligadas no encéfalo e na medula espinhal, né?
são, né, sistema nervoso periférico, tá? Lembra que o centro é o encéfalo e a medula. E o periférico? O periférico é o que não está nele. Então, ele está conectado nele, mas não faz parte dele, tá? Então, lá, continuando o slide, existem aqui, né? A questão seria, quais são as estruturas que compõem, né? Então, quais estruturas que vão compor, que vai formar o sistema nervoso periférico? Então, ele é formado, pessoal, pelos nervos, né? Então, vocês podem ver que tem um monte de nome, ó. Nervos, né? Ó, nervos. Ok? Pelos gânglios, que são essas bolinhas aqui, ó, como vocês podem visualizar. Tá vendo essa montoeira de bolinha aqui, ó? Ó. As bolinhas são os gânglios, tá? Ah, professor, mas espera aí. E o tronco, simpático e parasimpático? O tronco vai ser a ramificação, tá? Essas estruturas aí, ó, que estão agregadas aqui, ó, nos nervos, são chamados de gânglios, tá? Então, confia em mim aí, tá? Anota aí, gânglios nervosos, tá? Então, os gânglios nervosos são estruturas que compõem o sistema nervoso periférico também, tá? Outra coisa, pessoal, que não dá pra gente ver, mas vocês podem anotar, que eu vou mostrar ali na imagem, que é a terceira estrutura que vai compor junto aí, que são aí as, né, terminações nervosas. Então, as terminações nervosas que vão estar, pessoal, no final de todos esses nervos aqui, vão ter terminação nervosa, tá? Então, as terminações nervosas são estruturas que também vão compor o sistema nervoso periférico, tá? Então, o sistema nervoso periférico, repetindo, tá? Ele vai ser formado pelas seguintes estruturas, tá? Ele vai ser formado pelo gânglio nervoso, né? Como eu falei para vocês, talvez não necessariamente na ordem, mas tá aqui, ó, os gânglios. Pelo, o que é isso aqui? Nervo, tá? Olha só mais uma vez o gânglio. Isso aqui é medula espinhal. Então, olha a bolinha lá que tá ligando nele aqui, ó. Então, os gânglios, né? Vem, né? Nervo. E a pontinha aqui, o que nós vamos ter, ó? As terminações nervosas, tá, pessoal? Então, observem que, ó, aqui furou o dedo, né? A parte que dói é porque pegou nesse cara aqui, terminação nervosa, tá? Não se preocupem que nós vamos falar bastante aí de nervo, bastante de terminação nervosa e também vamos falar um pouco sobre os gânglios, tá? Então a gente vai aprofundar um pouco nessas paradas todas aqui. Então não se prenda nesse momento a para que serve, como não é não, tá? Vocês precisam anotar aqui é que as estruturas que compõem o sistema nervoso periférico são os gânglios nervosos, os nervos, tá? E as terminações, tá? Nervosas, tá? Lembrando que dependendo do livro, pessoal, você pode achar outras nomenclaturas para essas mesmas coisas aí, tá? Às vezes você vai achar elementos nervosos, tá? Os elementos nervosos é o mesmo que terminação nervosa, tá? Igual a gente viu lá de botão terminal e terminal acional é a mesma coisa, tá? Então fechamos aí. O que nós falamos, pessoal? Antes só de revisar, eu já mostrei isso aqui, né? As estruturas que protegem o sistema nervoso central, o crânio protege o encéfalo, não é isso? E as vértebras protegem a medula espinal. Fica ali dentro ali, tá? Então, revisando o que eu falei, né, até esse momento aí, né? Falei que o sistema nervoso, ele é dividido basicamente em duas partes, que é o sistema nervoso central, SNC, e o sistema nervoso periférico, beleza? SNP. Falei que o sistema nervoso deu a comparação da usina hidrelétrica lá e os fios que vão para lá, para cá, né? Ele vai ser formado pelo sistema nervoso central e pelo sistema nervoso periférico. O sistema nervoso, pessoal, central, ele é o cara responsável por receber as informações, processar as informações e ele vai desencadear as respostas, tá? Tanto no sentido para o órgão-alvo, né? Lá eu dei o exemplo do estômago, quanto novamente de volta do estômago para o sistema nervoso central. Então ele consegue responder
ele consegue responder, enviar o impulso e também consegue receber essa resposta ao estímulo daquele órgão-alvo lá, tá? E o sistema nervoso periférico, ele vai ser o caminho, vai ser as vias que vão conduzir, tá? Talvez não ficou claro na hora que eu falei isso, né? Mas as vias que vão conduzir o impulso, pessoal, é o sistema nervoso periférico. Então, se a informação ela vai vir, por exemplo, para o braço, então todo o caminho que vai ser percorrido fora da medula, né? Nesse caso, até o local do braço onde o impulso vai, sendo ela, por exemplo, um músculo, então todo esse caminho que o impulso vai percorrer, isso aqui é sistema nervoso periférico, tá? Então, o sistema nervoso periférico são as vias, os caminhos, tá? Que vão conduzir o impulso nervoso, tá? Para o órgão-alvo ou do órgão-alvo para o sistema nervoso central novamente. Então, mais uma vez, se você, pessoal, olha só, se você precisa mexer esse dedo aqui, ó, né? Melhor dizendo, se você furou o dedo, essa informação vai ter que chegar na onde? Lá no seu encéfalo. E para ela chegar, ela vai ser conduzida, ó, da terminação, ela vai sentir a dor, vai levar pelo nervo, passa pelo gânglio, vem para a medula, sobe lá para o encéfalo, e o encéfalo recebe a informação falando, olha só, acabaram de me avisar que furou o dedo com um prego ali, sei lá, o que é aquilo ali, tá? Furou o dedo. O que o cérebro vai falar? Ele vai falar assim, o encéfalo. Faz o seguinte, puxa o dedo do lugar, ou puxa o prego do dedo. Então o que ele vai fazer? Ele vai mandar a informação lá do encéfalo, vai descer para a medula, da medula ele vai vir pelo gânglio, passa pelo nervo e vem até, na terminação nervosa, até chegar no músculo e falar para o músculo, contrai ali para puxar o prego do dedo. E assim nós temos feito. Então, as vias que conduzem o impulso, tanto para o sistema nervoso central, quanto para o órgão-alvo, né, que seria o periférico, essas vias é o sistema nervoso periférico, tá? São vias que conduzem os impulsos. Eu acho que deu para vocês compreenderem aí, tá? Eu falei também que a estrutura que compõe o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo é protegido pelo crânio e a medula espinhal é protegida pelas vértebras, tá ok? O sistema nervoso periférico, como eu disse para vocês, né, ele é formado pelos gânglios, os gânglios nervosos, tá? Gravem isso, pessoal, porque gânglio não tem só gânglio nervoso, tem gânglio que é relacionado, pessoal, ao sistema linfático, chamado de gânglio linfático. Então, gânglios nervosos, tá? Gravem isso aí, tá? Então, os gânglios fazem parte do sistema nervoso periférico. Os nervos fazem parte do sistema nervoso periférico e as terminações nervosas fazem parte do sistema nervoso periférico. Os nervos basicamente são os fios, tá, pessoal? Como se a gente comparasse um fio de lâmpada, né? Esses fios, ele que leva a energia até a lâmpada lá, tá? Então seria o interruptor, seria o fio e aqui seria a lâmpada, por exemplo, né? Se o impulso tivesse indo nesse sentido aqui, tá? Vamos lá. Beleza, pessoal? Então, obrigado por vocês terem assistido a aula até aqui, tá? Eu ia começar a falar agora sobre as meninges, mas como não vai dar tempo de eu começar, de eu terminar, então eu vou finalizar a aula por aqui. Eu acho que nós tivemos um rendimento bem grande hoje, conseguimos falar bastante coisa, tá? Eu espero que vocês continuem se dedicando, continuem buscando complementos, né, de uma forma que vocês possam aumentar o nível de conhecimento de vocês aí, tá ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição, no que precisarem, tá? Pode me mandar mensagem no grupo, tá? E eu espero vocês na próxima aula, beleza? Grande abraço a todos, Deus abençoe. Fui!